Seja muito bem-vinda ao nosso curso Terapêutica Seja Livre da Ansiedade. Vamos iniciar agora a segunda aula poderosa que vai transformar a sua vida. Esse curso, essa aula é baseado no livro Seja Livre da Ansiedade. E agora nós vamos para o segundo capítulo do livro. Mas antes de a gente chegar no segundo capítulo, eu quero mastigar para você aqui o que está no final do primeiro capítulo do livro, certo? Você já sabe que você tem 4 passos para seguir. Isso a gente aprendeu na aula passada, que é aceitar a realidade, que é aceitação. Por que é importante? Porque prepara o terreno para as ações necessárias. Quando você aceita, você se prepara. Reconhecer a necessidade de mudança, é perceber que é necessário fazer algo para dominar a ansiedade. Você não vai dominar a ansiedade sozinha, sem fazer nada, a não ser que você comece a tomar medicamento, mas não domina a ansiedade, domina os sintomas. Terceiro, buscar ajuda, é procurar apoio adequado para lidar com a ansiedade. Você acha que sozinho você vai conseguir? Não sei, hein? A ansiedade, ela também é poderosa, mas você é mais poderoso do que ela. Mas você precisa de estar conectado com outras pessoas, porque a nossa força como humano está na conexão e colocar em prática o que é necessário. Se você vir para esse curso, você vai aprender muita coisa, mas se não colocar em prática, você talvez esteja só na fase da aceitação, porque para chegar na fase das melhoras, você precisa colocar em prática e ir melhorando dia após dia. Certo, gente? Certo. Agora a gente vai para o segundo capítulo do livro, que vai dizer que o nome do capítulo é Uma Vida Ansiosa. Nesse segundo capítulo, a gente fala assim, que a ansiedade, ela ataca ricos, famosos, pobres, negros, branco, religioso, não importa. Todas as pessoas, elas são vítimas da ansiedade. Inclusive, pessoas hoje, várias pessoas famosas estão fazendo trabalho de conscientização, estão aparecendo nas redes sociais dizendo, gente, cuida da ansiedade. Agora, eu tenho algo interessante para te dizer. Claro que existe a ansiedade normal e a ansiedade do mal. E essa ansiedade, ela é algo mais crônico, que vem te perseguindo. Mas a gente, às vezes, tem crises de ansiedade. É diferente. Crise de ansiedade é aquela sensação que vem aparentemente do nada, que é desagradável. E olha só que interessante. Você já ouviu falar nas 5 essências da ansiedade? Provavelmente não. As 5 essências da ansiedade, você vai encontrar no segundo capítulo do nosso livro, falando de forma bem detalhada para você. Veja bem, quando você está diante de 5 essências, não. 6 essências da ansiedade. Por exemplo, quando você está diante de algo novo, todas as vezes que você está diante de uma situação nova, é claro que você sente ansiedade. Tudo que é novo para a gente fica ansioso. Veja que as pessoas que sofrem de ansiedade têm medo, né? Do que é novo, do que é desconhecido. Por quê? Porque quando você está diante de algo novo, o seu organismo te dá mais energia e você fica ansioso, mas é uma ansiedade normal, gente. Certo? Por exemplo, no meio de um imprevisto, quando você passa pelo imprevisto, é claro que você vai sentir ansiedade, uma ansiedade normal. E quando você está diante de algo que falta informações, toda vez que falta informação para você, você se sente ansioso, porque dá uma ideia de falta. Na verdade, toda vez que a gente percebe uma falta, a gente fica ansioso. E quando não temos controle sobre o que está por vir, lógico, vem a ansiedade. Eu não tenho controle, então eu fico com medo. E o medo é uma emoção associada à ansiedade. E diante de ameaças? Bom, se você você está diante de qualquer ameaça, real ou imaginária, seu corpo te enche de energia para você reagir diante dessa ameaça, lutar ou fugir. E essa energia incomoda e você chama de ansiedade. Se você estiver diante de incertezas, todas as vezes que você estiver com dúvidas, e tudo que for risco ao nosso bem-estar, ameaçou seu bem-estar físico, psicológico, financeiro, houve ameaça ao seu bem-estar, o seu organismo reage para que você possa, te dar energia para que você possa reagir. E tudo isso a gente chama as 6 essências da ansiedade. São os principais gatilhos que despertam esse estado emocional humano.
Então, a ansiedade, ela nunca vem do nada. Todas as vezes que você sente ansiedade, provavelmente tem esses gatilhos. Agora, você fica com medo da própria sensação, aí aumenta mais, aí a ansiedade toma conta, aí vira um transtorno, vira um caos. Tem jeito. Estava aqui lembrando do meu primeiro beijo. Você lembra do seu primeiro beijo? Como você ficou ansiosa? Como você ficou ansioso? Era algo de muita expectativa. Algo novo. Claro que você fica com ansiedade, certo? A questão é não deixar essas sensações tomar conta. Certo, gente? Agora, olha só que interessante. Vendedores, de políticos, de atletas, de cantores, escritores, todo tipo de personalidade falando sobre ansiedade. Isso só mostra que todo mundo tem ansiedade. E eu estava lembrando de um advogado chamado Jefferson Fish, é americano, e que ele escreveu nesse livro que eu estou aqui na mão, por isso que eu lembro dele. Olha só esse livro, que legal. Discuta menos, dialogue mais. E ele estava em uma entrevista para Lewis, e ele falava assim que algo perturbador aconteceu na vida dele. E que ele vivia um ritmo muito acelerado. O ritmo de vida dele era muito acelerado. E, de repente, ele começou a sentir ansiedade. Só que quando ele sente essa ansiedade, o que é que ele faz? Ele fala assim, não, mas eu sou uma pessoa que tem muito cliente, eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu não posso estar sentindo ansiedade. Ansiedade é coisas para quem é fraco. Olha o pensamento dele, olha como que era o diálogo interno dele. E ele também relata que ele não respirava. O ansioso tem esse costume, né? O ansioso, às vezes, não para respirar. Gente, ele tem que parar para respirar durante o dia, fazer pausas. A palavra ansiedade significa estreitamente, sufocamento. Respira, respira. Aprende a respirar. Anota aí. Uma das técnicas para dominar a ansiedade é aprender a respirar. A gente tem que respirar. E eu quero passar uma outra técnica para vocês, chamada ondas binárias. Olha só, ondas binárias, essa onda aqui, ó. Maravilha. Você escutar ondas binárias. Aí, se você concilia respiração consciente com ondas binárias, você inclui isso na sua vida, você já começa a assumir o controle da ansiedade. Porque a respiração consciente mais as ondas binárias criam uma atmosfera, um clima, um ambiente de calma, de tranquilidade. É como se fosse um paraíso de paz entrando dentro de você. Não é bom? Não é maravilha? Ter um paraíso de paz? Então, é isso, gente. Mas, olha, continuando a história de Jefferson, ele foi no meio da noite com a sensação ruim de afeto dele. Eu era um profissional envolvido com muitos clientes, eu tinha muito dinheiro e eu não poderia estar ansioso. Ele preferia que fosse um problema no coração do que fosse ansiedade. Sabe por quê? Porque se fosse um problema no coração, é algo que ele realmente físico. Mas ansiedade, para ele, não, mas aí é coisa de fraco. Ansiedade não tem nada a ver com gente com fraqueza. Tá? Ansiedade tem a ver com uma vida onde você perde o controle, porque você não respira, porque você não cuida da sua saúde mental, você não inclui coisas boas na sua vida, não ressignifica traumas do passado, né? Você fica constantemente imaginando coisas ruins, se coloca diante de imprevisto, toma decisões erradas, se envolve em situação que você tem poucas informações. Aí, claro, se isso, que é normal, mas fica se repetindo frequentemente, cria um padrão no seu organismo, um padrão de ansiedade. Juntando tudo isso, né, não tem organismo que aguente. Certo, gente? Então, essa foi a nossa segunda aula. O que é que você vai anotar? Que é preciso respirar. Você anota aí, é preciso respirar. Incluir ondas binárias. Entender que diante de algumas situações é normal você ficar ansiosa. Diante de que situações? Diante das 6 essências da ansiedade. Diante de imprevisto,
falta de controle, situação nova, tudo aquilo que é ameaçador, o que gera perigo para a sua saúde. É normal você ficar ansiosa, só não é normal você viver essas situações frequentemente. Anota isso, anota esses 3 requisitos que a gente colocou aí, porque se a gente for fazer provas, você vai saber responder. Então, ó, respiração, ondas binárias, entender que a ansiedade normal diante dessas situações acontece e que existe um processo para você dominar a ansiedade. O que é processo? Não é ser processada no tribunal, não. Processo significa, sabe o quê? Etapas. Olha, eu estou sofrendo um processo, olha, eu vou te processar. Ou seja, a gente vai chegar, vamos seguir etapas para alcançar um objetivo. Você aqui nesse curso, você está em um processo que você está seguindo etapas, aula sobre aula, para chegar na 5ª fase, que é o domínio sobre a ansiedade. Porque a gente falou de 4 fases, mas tem a 5ª fase. A 5ª fase é o domínio da ansiedade, do mal. Então, a gente se vê em breve na 3ª aula do curso Seja Livre da Ansiedade. Um abraço para você, gente. Um abraço bem apertado para você.